Hoje, dia 9 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional contra a Corrupção. O tema é sempre motivo de debates e de projetos de lei em diversas esferas do poder. Pois é, e para a gente debater um pouco sobre os avanços nesse sentido, nós vamos conversar agora com o advogado João Américo Freitas. Bom dia, João, seja bem-vindo e conte para a gente aí quais são os maiores avanços que a gente teve no Brasil nos últimos anos para combater a corrupção. Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo. É sempre um prazer renovado falar com vocês, dizer que no Brasil nós tivemos vários avanços relacionados à pauta de combate à corrupção. É evidente que a corrupção no Brasil ela possui uma tríplice vertente, uma corrupção sistêmica, endêmica e uma corrupção sindrômica. O combate à corrupção deve necessariamente partir não só do pressuposto das leis, mas também de comportamentos positivos por parte da sociedade, que não só tolerem atos de corrupção por parte dos políticos, ou seja, a corrupção pública, a chamada corrupção sistêmica, mas que também possam trabalhar para acabar com essa corrupção endêmica, que é essa corrupção cultural, né, desse jeitinho brasileiro. No Brasil nós tivemos leis de anticorrupção, nós tivemos o pacote anticrime, mas de todo modo a pauta da corrupção brasileira é cheia de avanços e retrocessos. Nós tivemos recentemente aprovado pelo Congresso Nacional uma flexibilização na lei de improbidade administrativa e que, de todo modo, freia o combate mais sistemático da corrupção. Mas não podemos deixar de anotar como positiva a lei de acesso à informação, a lei de transparência e a lei de licitação, a nova lei de licitação que visa, de todo modo, combater e equilibrar, principalmente em um momento central da administração pública, que é na contratação com o particular. Advogado, queria que o senhor comentasse um pouco quais os principais causadores da corrupção. Como a gente disse, Rodrigo, a corrupção ela tem raízes que vão desde as questões sistêmicas, ou seja, se a gente for analisar as causas da corrupção, é bom sempre lembrar de antecedente histórico, o padre Vieira de Mello, que fala nos sermões, o sermão do bom ladrão, e trata a corrupção como um tema que deve ser combatido e deve ser rechaçado. Mas a corrupção sistêmica é aquela que é produzida nas grandes esferas de poder, ou seja, sistematicamente existe um tipo de corrupção. Outro tipo de corrupção é endêmica, conforme nós já apontamos, é aquela corrupção, né, que trata de questões culturais, ou seja, é aquela pessoa, é o aluno na faculdade que mesmo sabendo que não tirou 10, não diz ao professor, a pessoa que vai, ou o grupo de pessoas que vão ao barzinho e aí o garçom deixa de anotar 2 cervejas e não diz ao garçom, você esqueceu, ou esse tipo de corrupção no dia a dia. No Brasil se convencionou o seguinte, existe uma intolerância na corrupção sistêmica, mas existe uma certa leniência por parte de alguns, é bom que se diga isso não é a todos, né, que se aplica essa regra dessa corrupção endêmica. E, por fim, nós temos essa corrupção sindrômica, que trata necessariamente desse espírito de burocratização que nós temos no Brasil e da má gestão que favorecem transversalmente a corrupção. Ou seja, a grande burocracia impede que empresas e negócios sejam realizados com eficiência, e para que essas empresas e negócios sejam mantidos, necessita-se buscar a corrupção. A má gestão, a falta de controle, a falta de critério de escolha, a falta de ações mais positivas por parte dos administradores, fazem com que essa corrupção sindrômica se dê de forma mais efetiva no seio da administração pública. Então, de todo modo, a gente precisa fazer o que a Rádio Cidade está fazendo isso hoje, um exemplo de cidadania. No Dia do Internacional de Combate à Corrupção, do qual o Brasil é signatário de tratado internacional, trazer esse tema à pauta. A gente só vai tentar diminuir para níveis aceitáveis de corrupção se a pauta se tornar o que está acontecendo, por exemplo, com a pauta das mulheres, com a pauta dos negros, ou seja, se houver um combate efetivo e sistemático desse tema que aflige tanto o povo brasileiro e que impede que nossa população evolua e que os serviços melhorem. João, quem comete crime de corrupção hoje no Brasil, ele pode ser punido de que forma? Existem várias formas. Existe a forma mais clássica, com a pena de reclusão, que é prevista no Código Penal. Existe também a possibilidade de ação de improbidade administrativa. Então, basicamente, você, na punição
Laís Florencio, você tem duas vertentes, ou seja, a vertente da pena privativa de liberdade, a pena de reclusão, a depender do nível de corrupção, se for concussão, se for corrupção ativa, corrupção passiva. Então, a depender do nível de corrupção, você tem essa na esfera penal, ou seja, a prisão, efetivamente, depois do devido processo legal, e também você tem a possibilidade de responder por improbidade administrativa, que é na seara civil, ou seja, aí com impactos até de ordem econômica. Então, basicamente, esses são os dois tipos de punição para a corrupção no Brasil. De que forma a sociedade pode contribuir para combater a corrupção no nosso país? Rodrigo, eu acho que o primeiro exemplo necessário é esse, ou seja, que a imprensa tem esse papel fundamental em melhorar e evoluir a sociedade. Então, é debater isso, é entender que a corrupção é a causa de grandes mazelas nacionais, ou seja, não há uma definição clara. Existem alguns institutos de pesquisa, feito a Fundação Getúlio Vargas, que indicam que o cálculo da corrupção chega na casa de bilhões, outros indicam ainda de forma mais grave, mas de todo modo a corrupção ela precisa ser combatida, primeiro com exemplos positivos, com comportamentos éticos, ou seja, que a sociedade espelhe o que nós desejamos e esperamos de nossos representantes. Então, eu acho que o combate à corrupção, para a sociedade, ela nasce justamente nesse combate da corrupção endêmica, dessa pequena escala, ou seja, com esses tipos de comportamentos éticos é que nós podemos transformar a nossa sociedade para que depois não há um combate só efetivo, ou seja, não é só encarcerando ou aumentando a pena das leis, né, que você vai combater a corrupção. Mas depois disso, Rodrigo, ainda respondendo sua pergunta, há de se apontar um elemento fundamental para o combate à corrupção, que é o controle. O controle que é feito pelos órgãos de controle da administração pública e também, e aí tratando da administração pública, e também o controle feito pela sociedade. A sociedade precisa se preocupar mais com orçamento, se preocupar mais com a aplicação de recursos públicos, e aí sim, com o controle social e das instituições, efetivamente a gente pode alcançar um nível aceitável de corrupção no Brasil, que é o que se deseja. Porque, só para concluir, Rodrigo e Laís, a gente não vai ter necessariamente, e nenhum país conseguiu acabar com a corrupção. O que se conseguiu foi diminuir a quase zero os índices de corrupção e, quando verificados, punir rigorosamente. Perfeito, João Américo. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo, né? Como você disse, é importante a gente debater o assunto e se cada um fizer a sua parte, a gente consegue vencer essa doença que é a corrupção. Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço e parabenizo pela pauta tão importante. Nós precisamos debater mais corrupção para que a nossa sociedade possa, sim, ter o país que a gente espera. País melhor, país mais evoluído e mais civilizado, necessariamente passa pelo combate efetivo da corrupção. Muito obrigado. Ok, obrigado, João. Até mais. Bom dia para você. Bom, vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. São 7 horas e 29 minutos.